Mas o que é legal é que nós estamos vivendo nesse momento. Nós estamos aqui, agora, vivendo ele. E na filosofia contemporânea tem vários filósofos, e também vários movimentos, correntes, pode chamar, várias escolas filosóficas, que nós podemos dizer. E até um desconhecido nosso. Uma dessas correntes filosóficas, eu pode chamar a escola de Frankfurt, o existencialismo, o estruturalismo, o marxismo, o positivismo, mas os analíticos, a filosofia da linguagem. São várias escolas que vão debatendo vários temas da sociedade. E também, dentro das escolas, tem os filósofos, que eu acho que a grande maioria já ouviu. Schopenhauer, já ouviram falar, Karl Marx, o Nietzsche, né? O famoso Nietzsche do bigodinho, o Adorno, a Hannah Arendt, Levi-Strauss, a Simone de Beauvoir, o Sartre, o Heidegger, a Lélia Gonzalez, que é do próprio cursinho, o nome que leva. Deixa eu ver, desligou a taca. Tá bom, então. E vários outros, Foucault, na verdade, lembrei. Foucault e vários outros filósofos. Mas o objetivo dessa aula é pegar uma corrente, uma escola, para falar especificamente, porque não daria em uma aula, em uma hora, falar de todas as correntes. E eu queria pegar uma corrente, uma escola específica, para aprofundar um pouco mais, para falar com vocês. Eu escolhi o existencialismo, que é a corrente que ganhou fama na França, e vamos falar especificamente do Sartre. E também um pouco da Simone de Beauvoir, não sei se vocês ouviram falar do Sartre ou Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir já caiu numa questão no vestibular, e deu uma pequena confusão com um dos filhos do Bolsonaro criticando a questão. E tem nada a ver. Mas enfim. Vocês estão entendendo alguma coisa? Eu só esqueci de falar que vocês podem me interromper, tirarem dúvidas, podem falar que se eu estou muito rápido, estou muito lento, ou estou muito confuso. Vocês podem falar disso. Pode fazer perguntas. Aqui eu vou olhando no chat. Às vezes eu não vou conseguir olhar, porque eu estou olhando o texto também que estou acompanhando. Mas é isso. Eu queria primeiro definir com vocês o existencialismo. Vocês já ouviram falar? Alguém poderia responder no chat ou por voz? Já ouviram falar a palavra existencialismo? Algum lugar, algum na vida? Não? Tudo bem. O existencialismo, ele é uma corrente filosófica que ganhou fama na França. Que o próprio nome ele fala, vai debater o quê? Sobre a existência humana. Então essa aula vai ser sobre questionar um pouco da nossa existência humana. Depois vocês vão entender porque tem aquela frase, né? Que o ser humano é condenado a ser livre. Legal, já ouvi falar dessa mulher, na palestra. A Simone é muito importante, ela foi muito importante principalmente no feminismo. Ela foi bem engajada no feminismo. Ela tem até uma corrente do feminismo existencialista. Ela tem uma corrente que ela pega as ideias do existencialismo e coloca junto com as ideias do feminismo e elabora uma teoria. Mas enfim. O existencialismo ele ganhou fama na França, mas ele não surgiu assim na França. O existencialismo seria o quê? Seriam ideias que falavam sobre a existência humana, sobre a liberdade, o que eu estou fazendo no mundo, o que eu faço na vida, as consequências das minhas ações. Não teve assim, esse é o pai do existencialismo. Não teve isso. E nós falamos que existe um pai só para falar que iniciou ali, mas se for ver na história, todos os filósofos falaram alguma coisa de existência, de essência, do ser humano, o que é o ser humano. A grande maioria já falou disso, mas não foi o foco central. Para os existencialistas, foram. Eles queriam debater isso. E o que tornou popular o existencialismo foi o Sartre, que é, não sei se vocês conseguem ver, essa figura aqui, desse cidadão aqui. É um francês que fez uma grande parceria com a Simone de Beauvoir. Eles tiveram um relacionamento, não sei se era afetivo, intelectual, relacionamento aberto. Era um relacionamento, acho que intelectual e afetivo de tudo. E eles viajaram o mundo inteiro. Curiosidade, o Sartre apareceu na Unicamp, ele visitou a Unicamp, visitou
Araraquara, né? Araraquara, ele fez uma palestra, tem até um livro, Sartre, em Araraquara, no Brasil. Sartre, ele visitou Campinas, ele, no IFISH, ele deu uma passeada lá. A Simone não veio, só foi ele. Mas, enfim, o Sartre, ele popularizou o existencialismo na França e, por causa disso, ele levou certas críticas, que nós vamos ver daqui a pouco. Vocês estão entendendo essa introduçãozinha? É uma introdução bem rápida, bem objetiva, que eu não quero acentuar muito, assim, porque é só uma parte histórica para vocês entenderem. E só terminando de falar sobre o Sartre foi um cidadão um pouco diferente dos outros filósofos passados, assim, porque além de filósofo, ele foi escritor literário, tem vários livros de literatura dele muito interessantes, que eu vou falar depois com vocês, e peças de teatro. E também fez teatro. O Sartre, ele fez quase de tudo na vida. Ele cantava, tocava piano, só não dançava, acho que dançava também. Ele fez de tudo na vida. Boxe, verdade, ele era lutador, uma pessoa de 1,50, ele lutava até que bem, o que falavam. Mas, enfim, o Sartre, ele escreveu vários livros de filosofia, vários livros de literatura interessantes, importantes, e livros de teatro, que até hoje são encenados algumas peças. Ele nasceu por volta de 1905 e morreu em 1980 cego. Ele ficou cego por 10 anos por causa do estilo de vida dele. Ele usava muitas drogas, fumava muito, bebia muito e usava estimulantes para ficar acordado. Porque ele falava que fazer isso ele conseguia produzir mais e acabou com a saúde dele. Ele morreu cego, acabou com o corpo dele. Não usem drogas, gente. Tô brincando. Vai com responsabilidade. Mas, enfim. Falando do Sartre, ele escreveu um livrinho chamado Existencialismo é um Humanismo. Que, na realidade, não foi um livro, foi uma palestra que ele deu na França, que depois virou um livro. Esse livro tinha como objetivo defender das críticas que ele estava sendo acusado, das pessoas, de alguns filósofos, da comunidade, dos artistas, de várias pessoas. A maioria morte. A galera da contemporânea está morrendo mais tragicamente. Mas enfim, brincadeira à parte. O Sartre escreveu esse livro para se defender. Não para se defender. Ele queria... Essa palestra serviu mais para falar, tentar deixar mais claras as ideias. Porque ele falava que a galera lia e não entendeu direito o que realmente o existencialismo, o que é esse movimento, o que é essa corrente, o que é esse... Como se fosse um estilo de vida, você pode falar, que é uma filosofia prática. Além de teórica, é prática. Ele coloca na vida. Ele defendeu isso, porque se vocês quiserem, tiverem curiosidade, tem um livro, O Ser um Nada, que é um dos maiores livros dele, que ele fala sobre o existencialismo e outras coisas. Mas tem uma parte que a galera meteu o pau, que é sobre a liberdade, a essência, a existência do ser humano. Ele faz essa palestra para defender isso. Às vezes eu aconselho, antes de ler o Ser um Nada, leia o Existencialismo e o Humanismo, que é um livrinho curto, bem curtinho, não é difícil, a linguagem é bem fácil de entender, não tem um linguajar refinado, rebuscado. Tem filósofo que, se for ler, tem uma linguagem bem rebuscada, difícil de se ler. É um livro bem compreensível e é bem gostoso. Tem PDF, na verdade, se digitarem Existencialismo é o Humanismo, vocês vão achar o PDF na internet. Enfim, ele fez essa palestra e escreveu esse livro. Agora vamos começar o que esse livro vai falar. Não sei se ele vai afetar a vida de vocês, vai deixar vocês mais depressivos ou não. Porque eu falo isso porque o existencialismo, ele foi meio acusado de ser pessimista ou falar que muita galera apropriou esse termo, fala, agora eu sou existencialista. Como assim? Ah, a vida é ruim, eu só quero fumar um cigarrinho aqui, beber, e a vida é uma merda, eu faço minhas coisas, vai dar certo, não dá certo. É como se fosse um estilo de vida, mas o existencialismo não é isso. Vocês vão entender no decorrer. Começando. O Sartre, ele começa assim.
Para começar o existencialismo, é preciso entender o que é o ser humano, porque a base do existencialismo é o homem. Se você não entender o homem, você não consegue entender o que é existencialismo. Primeiro, eu queria definir com vocês duas palavras, na verdade. Existência e essência. São duas palavras primordiais na filosofia, que foi utilizada desde a filosofia antiga até hoje, também na filosofia do Sartre. Eu queria que vocês respondessem no chat ou por áudio. Não tem certo e errado aqui. Não quero falar tá errado, não. Eu queria que alguém falasse o que vem à mente quando eu falo a palavra existência. O que vem à mente de vocês? Como vocês definiriam? Se alguém chegasse em você e falava, defina para mim o que é existência. Pode escrever no chat se alguém quiser, sim. Se ninguém quiser falar, tudo bem. Ninguém? Não, tudo bem. Acho que também vocês... Mas enfim. Professor, acho que Oi. assim, boa noite, primeiramente, né? Boa noite. Eu sou o Iago Manuel. A questão de existência, tipo, é algo que é concreto, né? Porque, tipo, tem a questão discussão filosófica, tipo, o que é real, o que não é, o que é abstrato, o que não é e tal. E, tipo, acho que existência, ela é algo concreto, algo que você pode ver, tocar e falar definidamente que isso existe, sabe? Boa, Iago. Interessante. Prof, Oi. toda vez que eu penso nessa palavra, eu penso tipo, no quesito assim, sabe aquela frase que fala se eu penso, logo existo? Se eu não me engano, Sim, do Descartes, sim. eu sempre penso nisso, então, tipo assim, existir para mim seria pensar, tocar, tipo assim, concreto, conseguir me tocar, pegar algo, tipo, uma cadeira é algo concreto, ele está ali, o ar não é algo concreto, porque eu sinto o ar, mas eu não consigo tocá-lo, não consigo ver. E é isso, tipo, e tocar, assim, se eu consigo tocar, criar algo que daria para entender a existência e tal. Uhum. Não, Mas boa. aí tem um lado que eu penso também. Eu creio que a minha religião acredita que acredita, e eu também acredito, em uma coisa que em Deus que eu nunca vi, então, entendeu? Então, tipo, fica naquela base também. Sim. Não, legal. É isso que vocês estão falando. Tem certa diferença que também às vezes varia um pouco de filósofo, de escola, que às vezes eles mudam. Na filosofia tem certos conceitos que têm o mesmo nome, mas também tem variantes, mas também não são variantes assim, discrepantes, assim, muito diferentes. Mas é isso. Mas eu gostei do que o Iago e a Eduarda falaram, definição. Aí, tem sentidos diferentes para a mesma palavra. Mas a existência, assim, eu vou agora fazer a definição para o existencialista. A existência é um objeto ou é um ser humano? O ser humano ele pode ser um objeto que está no mundo. Por exemplo, eu tenho uma existência, eu estou aqui, eu estou no mundo. Por exemplo, esse livro aqui é um objeto, ele existe, ele está no mundo. Ele tem certas características, ele tem um certo formato, ele está no mundo. Mas aqui na aula vamos falar sobre a existência do ser humano, do objeto. Pode deixar com os outros filósofos. Mas é isso, é um objeto, uma coisa que está no mundo, que tem uma forma, que tem certas qualidades, que essas qualidades podem surgir ou nascer entre elas aí, nós vamos ver. Vocês entenderam a existência ou não? É bem rapidinho esse trecho. E essência é ao contrário, né? Por exemplo, o que vocês acham quando vocês ouvem a palavra essência? O que seria essência? Ninguém? Pode falar, Iago. Não, é porque, por exemplo, tem aquela frase, né, tipo, a essência das coisas, ou, tipo, uma frase parecida, né, a alma das coisas. Então, tipo, é aquela questão que, assim,
que você não... É o contrário, né? Você não vê, mas você sabe que ela tá ali, que ela tem um sentido. Não sei se eu fui claro. Não, foi claro, eu entendi, mas é nesse caminho, Iago. E você, Bom, Eduardo? eu falaria num sentido mais figurado, assim. Eu vou imaginação muito perto. Essência, eu já logo penso assim, exemplo, a gente tem uma planta ou alguma coisa e a gente geralmente compra a essência daquilo. É algo Uhum. que está dentro daquele, dentro ali. Tipo, exemplo, a minha essência é o que eu tenho dentro de mim, o que eu penso, são os meus pensamentos. E não, tipo, não o que está fora, o que eu consigo tocar, o que eu consigo mostrar. Seria algo que está dentro de mim que eu não consigo desenvolver. Às vezes consigo mostrar com os meus atos, com as minhas palavras, mas nem sempre. É igual se a gente fosse criar um perfume que tem ali dentro. A essência de uma planta ou a essência de uma fruta, independente que você tem, que é algo que aquela pessoa tem que ser dominante, que tem melhor. Entendi, Eduardo. Tá certo, é uma definição interessante. Mas o que o Iago e a Eduardo falaram são interessantes da essência. Só pegando o que vocês falaram e colocando um pouco, a essência seria uma qualidade que está na pessoa, por exemplo, no ser humano, e tem uma essência, que eu acho que até o Iago falou, que tem um... Pode falar, Hudson. Para o Sartre, sim. Existe uma essência. Todo ser humano tem uma essência, né? Mas aí ele vai... Peraí. Vamos definir que nós vamos entender. Que ele... Assim, até já aproveitando para explicar minha pergunta. Eu acho que você entendeu minha pergunta, eu estou pensando numa essência conceito medieval, né? Metafísica sim. mesmo. Sim. É que a essência seria alguma qualidade que o ser humano tem, por exemplo. O ser humano... aquela pessoa é tímida. É uma qualidade, uma característica. Por exemplo, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que gostam de falar. É uma característica, né? Que somos uma característica do ser humano. O Sartre fala que essência é como se fosse uma natureza humana. O que será a natureza humana? Uma qualidade que o próprio ser humano já nasceu, certa característica. Por exemplo, o conceito da natureza humana foi debatido na história da filosofia inteira. Por exemplo, eu posso dar um exemplo, se nós formos lá na filosofia moderna, pegamos os contratualistas, vou pegar dois, na verdade, né? Que é o Rousseau e o Hobbes. Acho que vocês já ouviram falar nas aulas do cursinho com o Reginaldo. O que seria isso? Por exemplo, Hobbes, ele fala que o ser humano, ele é mal por natureza, quer dizer, é uma essência que ele está nele, que o ser humano nasce mal. Aí depois, que aí precisa do Estado para controlar isso. E o Rousseau, ele é o inverso, né? Ele fala que o ser humano, ele é bom. Quer dizer, aí depois ele só vira mal, só tem essa maldade porque a sociedade o corrompe. Seria isso, uma natureza humana, que uma característica que o ser humano tem que já nasce. Já nasce. Sim, Hudson, isso. Porque o essencialismo, ele quer bater com o ser humano, sempre com o ser humano. Que se fosse uma natureza humana, seria isso, uma qualidade que o ser humano tem que está ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Beleza. E na história, isso é que o Sartre fala, na história, muitos filósofos falavam isso, que a essência precede a existência. O que quer dizer? Quando você nasce, vou pegar o ser humano, o fulano X, ele nasce, ele já tem uma certa característica, uma certa qualidade que é dele, que ele nasceu, ele não construiu, está ali, que ele colocou ali, que nasceu. Por exemplo, vamos pegar o próprio Rousseau, ou Hobbes, vamos pegar o Rousseau. O ser humano, ele nasce bom, é uma essência, que ele nasceu, todo mundo é bom. É claro que, no decorrer da vida, você vai construindo, você vai adquirindo certas essências, certas características, qualidades de você. Muitos filósofos falavam isso, que existe uma natureza humana que o ser humano já nasce com ela. O Sartre vai falar, não.
ele vai falar, ele troca, ele fala que a existência precede a essência. O que isso quer dizer? Que o ser humano, ele nasce. Primeiro ele nasce, depois ele constrói as qualidades. Vamos pegar um exemplo que eu gosto de usar. Acho que todo mundo já ouviu falar de horóscopo, né? De signos, leão, libra, sagitário. É mais ou menos isso. Não tem isso que, sei lá, vou pegar um exemplo meu. Eu nasci em agosto, eu acho que eu sou leonino, né? Então, leonino seria meio... gosto de se achar, meio... gosto de se aparecer, essas coisas, né? Libra, acho que é indeciso, não sei, não entendo. Quem entender mais pode falar para mim, aqui no chat também. Que seria isso? Você nasce com uma certa característica que você não adquiriu no decorrer da vida. Você já nasceu com ela. O Sartre vai falar que não. O ser humano seria como se fosse uma folha em branco. Essa é uma folha em branco, mas vamos usar as palavras dele, que seria você é um nada. Você é um nada, você é um vazio, você é um zero. Você é um zero à esquerda, tô brincando. Você é um zero, você é um nada. Quando você nasce, você é um bebê a um nada. Só tem sua existência. Mas como que eu vou adquirir essa essência? Com o passar dos dias, com o decorrer da vida, com suas ações, com as coisas que você está recebendo, você constrói. É sua essência. Então, se você falar, mas aquela pessoa mas a pessoa tímida, ela nasceu com isso, ela não adquiriu. O Sartre fala, essa timidez, esse indivíduo foi construindo. Ele se construiu com, não sei, com o meio que estava vivendo, com alguma coisa que aconteceu, ele foi se tornando tímido. O Sartre também ia bater, por exemplo, falar do... Vamos pegar o futebol, o Messi e o Cristiano Ronaldo. Fala que o Messi, ele tem o talento, né? Ele nasceu com a bola. O Sartre ia falar, não, ele não nasceu com o talento de jogar bola. Ele tem uma facilidade que ele foi treinando e adquiriu e virou um dos grandes jogadores de futebol. Ele não nasceu com isso, não existe talento. Eu tenho um talento para música. Não, você não tem talento, você não nasceu com essa característica. Você tem facilidade, você gosta disso, você está estudando, e você vai se aperfeiçoando com o decorrer da vida. É por isso que ele fala, a existência precede a essência. Voltando de novo, primeiro você existe, depois essas características, essas qualidades vão surgindo no decorrer da vida, até a sua morte. Vocês entenderam isso ou não? Ótimo. Aí começa a vir uma coisa que eu acho legal, que você pode perguntar, tudo bem, o ser humano é um nada, como se fosse uma folha em branco, vazio, e a essência eu vou construindo. Como que eu construo minha essência? Com ações. Que ações? São atos seus, eu estou fazendo coisa. O Sartre, ele coloca o ser humano como uma pessoa que, a cada instante, ele projeta. Por exemplo, eu tenho um projeto de ser algo. Sei lá, eu quero, imagina, se eu tivesse 10 anos, eu quero ser engenheiro. Eu estou projetando a isso, eu tenho um projeto de vida. E eu vou projetando, eu vou tendo ações que vão me levando a isso. Esse projeto de vida. Esse projeto de vida nunca termina. O Sartre vai falar, esse projeto de vida, essa construção de nossas características, de nosso conhecimento, ela não existe assim, um final. Consegui, por exemplo, me formei em engenharia. Não, você seguiu essa etapa, mas tem outras ainda. O projeto só termina quando você morre. Então, Iago, o Sartre, ele fala que nossa essência, eu vou chegar nisso, mas só dando um pequeno spoiler, ele vai falar que essa essência é construída por nós. Ela é construída por nós mesmos. Somos únicos, somos capazes de construir essa essência, essa qualidade do ser humano. Mas, retomando só um pouco, eu tenho um projeto, eu vou construindo o que eu sou hoje. E nessa construção, que são ações. Então, o Sartre vai falar que a todo momento eu escolho, eu faço coisas, eu faço qualquer coisa. E nessas ações, mostra que eu sou livre. É por isso que o nome do título, o Sartre fala, o ser humano é condenado a ser livre. Se ler uma frase dessa, fora do contexto, vê que tem uma contradição. Como assim? Eu sou livre ou sou condenado?
O Sartre fala que não. Isso não é uma contradição. O ser humano, ele é livre, quando ele nasce, já é livre para fazer qualquer coisa. Toda ação que se você fizer, é culpa sua, você que está fazendo, porque você tem essa liberdade, você está com essa liberdade. O ser humano é livre para fazer qualquer coisa. Ah, mas se eu quiser matar uma pessoa, posso? Pode. Só vai sofrer consequências das leis que foram criadas pelo ser humano, mas você pode fazer o que você quiser. Se quiser sair na mão com responsabilidade com o seu amigo, você pode sair também. Sem problema. Mas aí tem as leis do Estado, do município, do país, que foram construídas por ser humano, né? De ações para se criar. Mas, enfim, mas você pergunta, então, o que eu sou hoje é culpa minha? Então, por exemplo, eu sou tímido, sei lá, eu sou corajoso, eu tenho essas características por minha causa? Sim, só que falar isso. O que você é hoje, nesse momento, é exclusivamente culpa sua. Por quê? Você tem ações, atos que você pode escolher. Você escolheu esses caminhos para você construir esse ser. É por isso que ele foi acusado, principalmente pelos comunistas, falando, peraí, você está falando que o que eu sou hoje é por culpa minha, então é uma filosofia individualista. E o meio? Não existe o meio determina o homem, não existe as influências da sociedade? O Sartre vai falar, sim, existe. O ser humano ele não está sozinho. Existe um meio familiar, o círculo de amigos, o país que você está, a estrutura da língua também influencia nisso. Várias coisas que vão estar sendo inseridas, vão estar sendo colocadas para o ser humano, mas o Sartre vai falar. O problema não é isso, o problema é que não importa o meio que você esteja, não importa em que lugar, período histórico você está, país, família, círculos de amigos, não importa. O problema é, nesse meio que você está inserido, particularmente, você faz ações. Você segue, você é livre para fazer qualquer coisa. E além disso, você é culpado disso. Ah, mas o meio... Vamos pegar Não tem aquelas pessoas que falam que não é culpa minha, eu fui influenciado por isso. O Sartre ia falar, não, você teve influência, mas você podia escolher. Podia escolher de aceitar ou não. Parece meio meritocrata, né? Uma primeira leitura, quando eu li, parecia meio... Parece que o Sartre apoiaria a meritocracia. Mas não seria isso. E quer dizer que o meio influencia o ser humano. Isso não tem que fazer. Mas você vai se engajando, ele gosta de falar de engajamento, você se engaja a cada movimento, a cada opressão, a cada coisa que você tem na vida. Ah, mas se eu nascesse em outra família, eu ia ser diferente. Sim, você ia ser diferente. Porque a vida é única. O Sartre, ele é ateu, né? Ele não acredita em Deus. Ele fala que você nasce como um vazio, você se constrói, você tem um projeto de seu ser, você vai construindo, o meio vai influenciando as suas ações, mas o que você vai fazer dessas ações é o que vai definir você. Você faz e vai chegar num ponto que você morreu, você vira um nada. Acabou sua existência. Sua existência é aquele período único. Aquele período histórico, de 2000 a 2080. É o período seu. Você nasceu aqui, porque você é um indivíduo em particular. Vocês estão entendendo o que eu falei? Vocês querem retomar alguma? Vocês querem que eu retome alguma coisa ou não? Não está entendendo, Eduarda? Não, eu não tenho dúvida. Eu entendi o que o senhor disse. A minha voz baixa. Não, eu não tenho dúvida. Eu entendi o que o senhor disse. Eu entendi que era para ele a essência e tal. É bem bonito o que ele pensa, apesar de... Mas agora vai dar uma piorada, vai pensar, puta, minha vida é uma merda. Mas não é não. Ele fala que essa filosofia é uma filosofia otimista. Mas assim, só voltando, eu sou um nada, eu me construo, o que eu sou hoje é pelas minhas ações, claro que tem um meio que está influenciando tudo o que eu faço, mas eu estou agindo. Ah, mas se eu não escolher, isso é uma escolha. O ser humano não é isento.
Não escolher é uma escolha. Mas aí que vem o pulo do gato. O ser humano está a todo momento escolhendo, tendo uma ação. O Sartre ele fala que essa ação que você escolher, não importa qual tipo de ação, tem uma responsabilidade. Aí você fala, mas a responsabilidade é comigo. Não. O Sartre vai falar, toda a sua ação, você vai afetar a si mesmo, mas o outro. Então, toda ação que vocês fizerem na vida, você tem que pensar, essa ação vai influenciar a mim e o outro. Então, vocês são responsáveis por todo mundo. É igual falar, o Brasil tá uma merda, só tem corrupção, mas não é minha culpa. Não, é sua culpa sim. As suas ações que ajudam isso. É claro que eu vou falar, mas, nossa, uma ação minha vai influenciar o mundo inteiro? Não. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar a quarentena, né, que tá atualmente, estamos aqui nesse inferno de quarentena. Vamos pensar que, imagina uma pessoa que viu a quarentena e quer furar. Vou furar a quarentena e que se dane. Ela vai lá, sai, sei lá, com o namorado, faz uma festinha com a família, vai começar a comemorar o dia dos pais, dia das mães, sei lá, ou vai se reunir com os amigos. Essa ação vai ter influência com ela, consigo mesmo, vai ter uma influência, essa ação vai ter uma influência com ela, com as pessoas que foram, sei lá, por esse meio, reunião de família. Essa ação da pessoa vai influenciar as pessoas dessa família, mas também vai influenciar aquela pessoa que não saiu, que está de quarentena, que não saiu. Fala, como assim eu não vou passar o vírus para ela? Sim, você não vai passar o vírus, mas se a pessoa sabe, se vê, você pode deixar a pessoa mal. Ou pode pensar no outro sentido. Se essa pessoa está saindo, se outra pessoa está saindo, por que eu não posso sair? Eu vou sair também. Tá liberado assim, eu vou sair. Mas essa influência é pequena, sim. O Sartre ele fala que toda a sua ação tem meio níveis de influência, do alto grau até o menor grau. Ele não usa esses termos, mas só meio que se fosse traduzindo assim. Que minha ação vai afetar o outro, mas pode ser de menor grau. Por exemplo, tem a quarentena, por exemplo, da aula. Imagina que você pode perguntar, mas se eu faltar na aula de hoje, será que eu vou afetar todo mundo? Vai. Como assim vou afetar? Por exemplo, imagina que você está na aula, você faz perguntas, e essas perguntas podem atiçar, aguçar algum comentário, algum pensamento de outro colega de sua sala. Ou, por exemplo, se não for na aula, você vai estar conversando com seus amigos pelo WhatsApp, ou com a sua família, namorado, namorada, ou jogando, estudando. Vai ter influenciado a sua presença e não presença. Claro, se você não ir para a aula, vai ser... Talvez sua presença não seja tão sentida, mas você vai ter influenciado. É por isso que o Sartre fala, toda ação que você pensar, tem que pensar que eu vou influenciar o outro, eu sou responsável pelo outro. Aí vem uma crítica que ele defende. Tá, eu tenho minha ação, essa ação vai me afetar, obviamente, né, porque é uma ação minha, e vai afetar o outro. Mas não são todas as pessoas que vão fazer a mesma ação que eu. Pode fazer, Eduardo. Seria, tipo, exemplo, aquela pessoa que é bem popular, às vezes ou não, dentro da escola, e ela vai, tipo, com um tênis novo, tipo, um All-Star Animal Print. Quem não sabe é um All-Star de um sim. E aí alguém acha legal, e aí na outra tem, tipo, mais 2 ou 3 pessoas usando aquele sapato Animal Print. Seria meio que aquele meio de, tipo, influência de propaganda, assim. Uhum. Tipo, na TV lá, a Barbie, e na outra semana tem várias meninas que tem aquela Barbie e estão todos levando pra escola. E se uma tem, a outra quer. Seria tipo isso? Seria mesmo isso. Que a ação de levar a Barbie, o boneco, vai influenciar todo mundo. É por isso que nós temos o que o Sartre ele fala. Você não é isento de responsabilidade, você é responsável por tudo, por si e pelo outro. Mas você vai falar, mas eu tenho uma ação minha
que eu vou fazer, mas não são todos que vai fazer. O Sartre ele fala que a questão não é essa. A questão é, você tem que pensar, toda ação que você pensar, tem que pensar, eu vou fazer essa ação. Ok. Será que eu queria que todos fizessem essa mesma ação? Por exemplo, o colega X tá furando quarentena, foi ver, sei lá, um namorado, namorada, família, amigos. Ele tem que pensar, será que eu vou querer que todos façam essa mesma ação? Isso é um senso de coletividade. Eu tenho que pensar no próximo, pensar no outro. Aí, nessa responsabilidade de cada ação, que o ser humano percebe que ele existe e percebe três conceitos que são essenciais, que são a angústia, o desespero e o desamparo. São 3 conceitos. Que são 3 conceitos que vão definindo o que é o ser humano, o que ele percebe. Estão entendendo ou não? Agora eu posso voltar um pouco antes de começar esses 3 conceitos. Ele fala que o ser humano ele vive em angústia, ele está no desamparo, ele vive em desespero. Ele fala, pronto, você vai falar, ferrou, né? Minha vida é uma merda. Cadê aquela vida boa, positividade, né? Paz e amor. Não, certo vai falar que também não é isso, não é pra ficar no niilismo, falar, a vida é uma merda, eu não presto. Não é isso. É que com essas 3 com cada ação que você fizer, você se depara com isso. Ele fala, o homem é angústia. O que quer dizer? O homem, ele se engaja, ele tem um projeto, uma ação. Ele vai construindo essa essência. E através desse engajamento, dessa ação, ele tem que pensar que a minha ação vai afetar a minha ou outro. É só retomando o que eu estou falando. Aí você fica em angústia, porque essa ação vai ter responsabilidade com o outro. Então eu sou responsável por isso, gera uma angústia, um senso de responsabilidade e preocupação. Então, essa é a angústia. Essa ação, quando você pensa, o Sartre fala ali, quando você pensa, quando você age, você tem que pensar realmente, mano, minha ação vai afetar a mim, mas o outro. Eu sou responsável pelo mundo. E eu não posso negar eu não posso me isentar dessa culpa. Se o mundo tá uma merda como está hoje, porque é minha culpa. Ah, o Pantanal tá pegando fogo, mas eu sou de São Paulo, de Campinas, sei lá, São Paulo, São Bernardo, sei lá. É sua culpa. Mas o que eu posso fazer? Existem várias coisas. Ah, mas o meio, ele me afeta, tudo bem. O meio, ele vai te impossibilitar de certos movimentos, certas ações, engajamentos. Mas ainda assim, você é livre para fazer qualquer coisa. Você pode falar, o Pantanal tá pegando fogo. Se dane, não é problema meu. Tudo bem, é uma escolha sua, porque você é livre. Ou pode pensar, eu sou de São Paulo, eu posso fazer uma coisa, sei lá, você conversa com um amigo, vamos discutir sobre o Pantanal, das queimadas, dos prejuízos, ou você pode entrar num coletivo, conversar com amigos, criar um coletivo, tentar mobilizar alguma coisa. É claro que talvez essa ação não vai influenciar totalmente, mas é uma ação, você é livre para fazer isso. É por isso que gera angústia. Toda ação minha me dá angústia. Eu sei que eu sou responsável por todo mundo, pela humanidade. O que o ser humano é hoje é pelas minhas ações, que eu sou hoje. Tem um livro que o Sartre ele fala bastante sobre angústia, que é chamado, vou até escrever aqui, que é Idade da Razão. É um livro de literatura, se vocês quiserem. Sim, você é influente para a criança. Você é influente para todo mundo, você é responsável por todo mundo. Você não pode se isentar. Ah, mas eu quero me isentar. Tudo bem, você está agindo de má fé, que ele fala. Você está se negando sua própria... você está negando sua responsabilidade com a humanidade. Ah, mas minha ação não vai... Uma ação minha não vai afetar a humanidade inteira. Não, tudo bem. Mas pequenas ações vão afetando certo núcleo, certas famílias, amigos. O que se afetar a humanidade para ele? Porque a humanidade é o ser humano, é um indivíduo. Mas voltando à Idade da Razão, é um livro
de literatura, se vocês quiserem dar uma lida, é interessante. É por isso que eu falo, você lê isso, parece que minha vida é uma merda. O livro da Idade da Razão, ele fala... É um personagem, é um francês, que rapidamente ele tem um relacionamento, não sei se está ficando, um relacionamento aberto, assim, com a pessoa, não sei. Aprende de direito, né? Que ele fica na dúvida, porque ele engravida a mulher, e a mulher fala que ele vai ser pai, e ele fica nessa questão. Eu assumo o filho ou não? Ou eu posso pedir para ela abortar, mas a questão central é, eu me apaixonar pela outra pessoa, eu vou tirar minha liberdade? Quer dizer que se eu me apaixono pela pessoa, se eu caso, se eu namoro, eu vou perder minha própria liberdade? O Sartre falaria, você é livre de qualquer maneira, aí você vai ter que ter um senso de responsabilidade. Você escolhe, eu quero namorar a pessoa, quero casar. Você vai influenciar essa pessoa, eu não quero. Você vai influenciar ela de qualquer maneira. Então é isso. Vai namorar ou não, tem uma escolha, tem uma responsabilidade. E o personagem fica a peça inteira, assim, questionando se eu namorar, vou perder minha liberdade ou não, se eu tenho um senso de responsabilidade das minhas ações. Ele chega nisso. Aí veio o desamparo. O que é desamparo? O desamparo, ele fala que o ser humano está sozinho no mundo. Como assim sozinho? Porque o Sartre não acredita em Deus, né? Ele é ateu. E que, na realidade, o existencialismo, existe dois tipos de correntes diferentes, né? Que é o existencialismo cristão e o existencialismo ateu. São a mesma coisa, a diferença é que... Tem diferença, mas a grande diferença é que um acredita em Deus e não acredita. É isso. Eles vão falar de liberdade, de engajamento, de coisas, isso. Tem certa diferença, mas não é grande, assim. É só de acreditar em Deus e não em Deus. O que é o desamparo? O desamparo, ele fala que, imagine que você está no mar, à deriva, num botinho, você olha para o sul, só vê água. Para o norte, água. Para o leste, água. E para o oeste, água. Você fica assim, fudeu, tô sozinho. E é isso que o Sartre fala. O ser humano está desamparado, ele está sozinho. Não existe nada. Como que essa essência é construída depois que eu existo? Eu sou nada, eu tenho nada para me guiar. Não tem aquele povo fala, foi o destino da pessoa chegar nesse caminho. Por exemplo, foi o destino que me colocou você para eu te conhecer, para virar um amigo, sei lá, para namorar. Tem essa galera que fala, o destino quis. Ou, sei lá, a vida quis que acontecesse isso. Meio que guiando suas escolhas. Você pode falar, não existe um guia, não existe nada. Tá sozinho no mundo. As suas ações vão influenciar o outro. Você tem um senso de responsabilidade, você vai gerar uma angústia, porque você é responsável pelo outro, mas ao mesmo tempo, você está desamparado, você está sozinho no mundo. Não tem nada que te guie. Esse é o problema. Quando você nasce, você é um vazio, você é um branco, uma folha. Nada. Não tem nada que te guie. Não tem aqui, vai para o caminho do direito, vai para a esquerda. Não tem uma ajuda. Não tem igual, você pode pegar videogame, né, que você pode colocar certo controle para ajudar você a ter a jogatina ser melhor, mais fácil. Ele fala que a vida não, a vida está aí. Você é influenciado pelo meio, pela sociedade, por tudo, mas está sozinho. E cada ação sua vai influenciar o outro. Você é responsável por tudo. Está sozinho, está desamparo. Vocês entenderam isso ou não? É por isso que eu retomo que o ser humano ele é livre, ele se escolhe e a cada momento ele se inventa. O Sartre ele fala que, só retomando um pouquinho, que o ser humano ele não é assim, chega nesse ponto parou. Não, todo momento eu estou me construindo, estou me reinventando. Pode ser que, sei lá, hoje eu penso uma coisa, daqui 10 anos eu posso pensar totalmente uma coisa diferente, uma coisa que até eu criticava, que eu concordo agora. E você faz isso. Aí vem a última. O desespero.
Fudeu. Minha vida é uma merda agora. Por que o desespero? O desespero está acompanhado com o desamparo e o desamparo está acompanhado da angústia. Não existe uma ordem. Agora, primeiro eu tenho angústia, depois o desamparo e o desespero. Não, é o meio que uma maçaroca ali, um mingau, coloca tudo aí. Ele fala que a vida é o desespero. Por quê? Toda ação sua é responsável por si. Por exemplo, eu vou fazer isso porque eu quero. Mas nessas ações existe o conceito de probabilidade. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que está acontecendo muito nessa pandemia. Houve um grande aumento de compra online, né, na internet. Imagina, por exemplo, eu quero comprar um livro. Eu tenho uma ação, eu quero comprar, eu vou pesquisar, achei o livro. O que eu faço? Entro no site, faço um cadastro, coloco a forma de pagamento, boleto, cartão, não importa, faço o pagamento, isso foi uma ação minha. Mas o problema é que essa ação aqui não vai depender mais de mim, vai depender de vários fatores de probabilidade. Eu comprei o livro, eu vou depender de quem? Do banco aceitar o pagamento. Se aceitar, vai depender da loja pegar esse livro, levar para a distribuidora levar para o correio, do correio chegar na minha casa. O que quer dizer? Eu sou responsável por mim, minhas ações vão influenciar os outros, mas ao mesmo tempo eu não consigo controlar as ações dos outros. É por isso que eu fico em desespero. Eu comprei o livro, mas e lá no site fala que o livro vai chegar daqui 3 dias úteis. Eu tenho uma expectativa que esse vai chegar, mas não é uma certeza que ele vai chegar. Então eu entro em desespero, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa. Vai que teve greve dos Correios, que teve recentemente. E essa demora mais do que 3 dias úteis, vira 5, 10. É isso. Eu sou responsável por mim, minha ação vai influenciar o outro, eu estou sozinho, então tudo que eu sou é por minha influência, por minha culpa. O meio vai influenciar, mas eu vou ter que fazer ações desse meio. Mas tem certas ações que vão gerar certas reações e essas reações eu não tenho controle. Eles podem roubar. O ser humano, ele é responsável por tudo, mas ao mesmo tempo ele não consegue controlar todas as ações. Eu controlo a minha, eu influencio o outro, mas agora a ação do fulano eu não controlo. É por isso que eu entro em desespero. Eu não tô lá para controlar o correio, eu quero o livro amanhã. Não, eu falo, não, tem certas normas, regras que o seu livro vai chegar esse dia. Pode acontecer alguma coisa? Pode. É probabilidade. É igual você criar uma expectativa. Por exemplo, se eu falar para vocês, o sol vai nascer amanhã, eu vou falar, sim. Você cria uma expectativa para isso, né? Mas, sei lá, talvez amanhã, um belo dia, um alienígena vai lá, pega uma arminha, pum, matou. Destruiu o sol. É claro que isso é um exemplo esdrúxulo. Tem pé e cabeça, mas eu tô fazendo um exemplo bem maluco para mostrar que você não consegue controlar as coisas. Você consegue controlar a sua própria ação, porque você é um indivíduo, né? É por isso que o ser humano entra em angústia, desamparo e desespero. Vocês entenderam? Ou vocês querem que eu continue ou retome um pouco? Aí você pode pensar, peraí, então a filosofia dele é pessimista. É ruim. Porra, é ruim. Minha vida é angústia, desespero, desamparo. Que vida é essa? Vou me matar, que é mais fácil. Não é? Eu falar, não, isso não é uma filosofia do desespero ou uma filosofia do quietismo, é uma filosofia que eu vou ficar quieto. Não, é uma filosofia otimista. Mas por que uma filosofia otimista? Você está fazendo coisas, você se engaja. Esse é o que ele fala, esse é o legal, esse é o otimismo. O que você é hoje é feito pelas suas próprias ações. Mas a minha vida teve vários problemas. Tudo bem, mas você existe, você está se engajando a todo momento, a todo instante, você está escolhendo, isso é otimismo. Você faz, você se constrói a todo momento, a todo instante. Mas minha vida é uma merda, eu tenho vários problemas familiares, sei lá, com várias coisas. Tá tudo bem, você nasceu nesse tipo de família, mas
Você está ali, você está se engajando, escolhendo ou não escolhendo, você está fazendo ali. Esse é o otimismo, você faz as coisas. Você está ali, é um ser humano. E para indo para outra parte, o existencialismo do Sartre, ele não quer falar que o ser humano, não quer falar que o ser humano existe uma superioridade ou criar uma superioridade humana referente, sei lá, aos animais ou determinado grupo de pessoas é melhor que o outro. Não, ele não quer falar isso. Ele quer falar que o ser humano ele é único, ele é um sujeito que está no mundo, faz, se engaja, existe relações com os outros. É impossível no mundo você não ter relação com o outro. O que seria o outro? Pode ser outra pessoa, pode ser com um objeto. O Sartre ele vai falar ainda que em cada momento, a cada instância, cada ação, cada engajamento seu, eu me conheço, mas eu conheço o outro. Então eu preciso do outro. O que seria o outro? O livro, um objeto, um ser humano. O Sartre fala que na minha ação eu me reconheço, mas o outro, por exemplo, a outra pessoa, eu estou com um colega, eu me reconheço no outro, eu me reconheço na outra pessoa, eu me reconheço nessas características, nessa vida que está ali em mim, que eu sei quem eu sou. Que essa vida está ali. Nossa, até fugiu, ia dar um exemplo de um livro, mas fugiu na cabeça agora. Mas enfim. E aí, não, mais legal ainda, a vida é única, né? Pro Sartre, ele... Não existe vida pós-morte, ela é única. Então, você vai nascer nesse meio, vai se engajar e vai morrer, acabou. Não tem isso. Nossa, mas que triste. Não, é a vida, porque a vida é contingente. Você nasceu nessa época, nasceu nesse período e tá tudo bem. É aquilo, você se fez ali. Você se fez. E é importante, o Sartre vai falar ainda, é importante que a vida seja breve, na realidade. Por causa dessa brevitude, nesse período histórico pequeno que nós estamos, nos motiva a construir quem nós somos. Por exemplo, vocês podem pegar esse livro aqui, ó, da Simone de Beauvoir, que é Todos os Homens São Mortais. Esse livro, ele fala mais ou menos que da imortalidade do ser humano. Tem o Zequinha, acho que eu esqueci o nome, mas é o Zequinha. O Zequinha, ele nasce, acho que na Itália, na época medieval. E ele era mortal, mas ele toma uma bebidinha, ele vira imortal. No início, ele fala, nossa, sou imortal, vou fazer tudo agora. Nossa, eu não preciso me preocupar mais. Ah, nossa, eu preciso fazer aquele negócio amanhã, se eu não tenho tempo. Não, eu posso fazer depois. Eu posso ver tudo. Imagina, nossa, eu vou ver as histórias. Ele pensava, nossa, eu vou ver o que vai acontecer no mundo, o mundo vai mudar tanto, eu vou ver tudo isso. E essas pessoas que estão ao meu lado não vão ver. Isso ele ficou muito feliz. Nossa, uou, que legal. E eu vou construindo minha essência, meu engajamento nisso. Aí vai passando 100 anos, 200 anos, ele percebe que essa imortalidade é uma maldição. Por quê? Ele vai perdendo o sentido da vida. Por exemplo, imagina, você é imortal, você nasceu nesse período. Daqui 100 anos, você não vai ver mais seus amigos, pais, amores, você vai perder todos eles. Ah, mas você fala, mas eu vou ter outros amigos, sim, mas vai ser uma perda constante. Você sabe que aquela pessoa, ela tem um prazo, você não tem. E a todo momento você vai ter esse luto, essa perda, esse exílio. É isso que ele fala, que a imortalidade seria como se fosse uma maldição, eu vou perder tudo. Ele ainda até fala que eu até perco o meu sentido histórico. Eu vivi naquele período, eu não vivo mais nenhum período, eu estou abandonado, eu estou desamparado, na verdade. Eu estou ali jogado no mundo. Eu não tenho mais um período histórico. Sim, constante sofrimento. Mas não é um sofrimento, não vou fazer nada, acabou a vida, vou ficar aqui na minha cama, deitado. Não é isso. É otimista, porque você é responsável por tudo e pelos outros. É claro como ele vai influenciar. Não sei se vocês entenderam esse livro, mas é um livro interessante, vocês podem ler. Esse livro, que é da Simone de Beauvoir, é do existencialismo.
Pode fazer, Eduardo. Vou começar a ficar bravo com vocês que me chamam de Eduardo. Tô brincando. É que eu não gosto muito que me chamam de Eduardo. Parece que Ai, estão brigando comigo. desculpa. Não, leva. Vocês falam Eduardo, eu falo assim, poxa, não, vou levar uma bronca agora. É que em casa ninguém me chama de Eduardo. Então ele Entendi. pensa assim, que a vida seria. Ela pensa que a vida era pra ser vivida e aí essa pessoa viveu o êxito de tudo da vida, aproveitou tudo da vida, e a morte é aquele momento que ela vai descansar e que vai, tipo, relaxar e vai estar ali e aproveitar É tudo que, que ela tinha aproveitado, tudo que ela tinha planejado. Seria, tipo, basicamente isso. é que a morte não seria esse negócio de relaxar. Acabou. É isso. Você se projeta, você se constrói e morre, acabou. Ah, mas será que eu vou ser esquecido pela história? Talvez. Ah, mas eu quero ser lembrado. Tudo bem, faz alguma coisa, mas, por exemplo, o Sartre, ele morreu em 1980, já passaram aqui 40 anos. Ele é lembrado, mas acabou a vida dele, não existe mais. É por isso que o Sartre fala que não vão pensar que é o carpe diem, vou aproveitar a vida loucamente, né? Vou beber, ir pras festinhas, fazer tudo, né? Não é isso, mas tem que ter o senso de responsabilidade, né? Que o Sartre fala que você tem um período e você tem que fazer, você tem que engajar a todo momento. E vai acabar. Tem um livro que a Simone, ela escreveu sobre o Sartre, né? Que eles tiveram uma relação... Eles eram um casal, eu acho que era um relacionamento aberto. Ó. A galera falava que era um relacionamento aberto. É um relacionamento que eles tinham, que ela escreveu que, bem no final, no livro chamado A Cerimônia do Adeus. É um dos textos que eu fiquei assim, eita. Ela fala mais ou menos assim: foi lindo que nós vivemos e obrigado por você ter aparecido na minha vida. Poderia ser diferente? Poderia. Eu poderia ter nascido em outro país e eu nunca ter te conhecido. Mas a vida é assim. Eu nasci nesse período, você nasceu, nos encontramos por certas casualidades da vida, e também nós tivemos ações, nos influenciamos, e você morreu. Eu não vou te ver mais nunca, não vou te ver mais. Mas foi bonito que nós vivemos. Foi bonito esse período que nós vivemos. E quando eu morrer, acabou. A história vai contar o que nós somos ou não. Também é isso. Vocês estão entendendo? Vocês não estão querendo se matar, não, né? Eu tô querendo chorar, porque, assim, cara, é umas frases muito bonitas, assim. Porque o Sérgio não fala assim, tem que aproveitar a vida. E eu Não, sempre pode terminar. Não, só falei que todo mundo tem muito medo da morte e tal. Tipo, morrer muito jovem. Toda vez que vê alguém que morre muito jovem, fala assim, a pessoa não aproveitou a vida e tal, morreu muito jovem. Ou, sei lá, sabe? E a morte é uma coisa tão bela, é tão bonita. Eu tive um amigo que morreu ano passado, tinha a mesma idade que eu. Morreu jovem, se for ver, tinha 25 anos, né? Morreu, você tem um luto, né? Você tem um exílio, mas essa é mais a opinião minha, né? Já tá saindo de Sartre. Mas a vida é assim. Você cresce, né? Se engaja, faz suas ações e morre por alguma fatalidade da vida que não tem um controle. É por isso que tem um desespero. Tem certas coisas que não tem um controle. Imagina, eu vou, sei lá, eu saio daqui, eu vou fazer uma caminhada, eu posso ser atropelado. Claro que eu não quero ser atropelado e morrer, mas se acontecer, aconteceu. Fazer o quê? É a vida. Você tem que aproveitar, se engajar, ter o senso de responsabilidade com o outro. Se você não tiver o senso de responsabilidade, o Sartre vai falar que é má fé. Você está agindo de má fé. Você não quer aceitar a sua própria responsabilidade com o outro. Mas é isso, é viver assim. Uma constante construção. E a todo momento você tá mudando. A todo momento. Você não é estático, você é uma metamorfose. A todo momento você está aprendendo algo. A todo momento. Mas poderia ser diferente? Claro que poderia. Poderia ser uma ação, você pode ter abrido 2 portas. Se escolhesse a ação, sei lá, ação 1 me abriu 3 portas. Se eu fizesse a ação 2, poderia abrir uma porta, 3 portas. Não dá para saber. Isso que é contingente, ele é única, tá ali. A morte é bela.
Tem os antigos, eles comemoravam a morte, né? Mas o Sartre fala isso, não temos que ter medo. Ah, porque, porque a galera fala, porque eu tô vivendo, eu vou morrer daqui a pouco, vai acabar. Aí tem galera que fala, não, tem a vida pós-morte, isso daqui para você aprender, para depois na outra vida fazer. O Sartre fala que não existe isso. Você tá aqui, vai fazer suas coisas, você vai influenciar as pessoas e vai morrer, acabou. Pode ser triste? Pode, mas é a vida. É a vida, infelizmente. Tem uma chamada Santa Terezinha, não sei se todo mundo é católico, então sou muito devota de Santa Terezinha. E ela tem um filme. Ela morreu muito jovem, morreu com 24 anos. E ela, quando eu tinha uns 6 anos, ela virou pra a mãe dela, viva, e virou e falou assim: eu quero que você morra. Pô, imagina, sua filha virando pra você e fale que quer que você morra. E não tinha brigado, não tinha acontecido nada. Ela levou flores pra mãe dela e falou assim: eu quero que você morra. E simples, e passou um tempo, a mãe dela morreu. E aí ela falava que ela dizia que pra mãe dela, que ela queria que a mãe dela morresse, porque só lá ela ia encontrar o verdadeiro amor dela. E que a morte era muito bela. E como a mãe dela era muito devota de Nosso Senhor, ela queria que a mãe dela morresse pra... Como eu posso falar? Que a mãe dela morresse pra encontrar o amor que ela tanto falava pra ela. Entendeu? E ela contava, só morrendo ela conseguiria, tipo, sabe, encontrar o amor que ela tanto falava e mostrava pra si. Muito belo filme, eu acho que deveríamos assistir, é muito bom. Aí você pode pensar, existe um moralismo na filosofia sartreana? Então, isso foi um questionamento que muitos filósofos debatiam, né? Somente a galera do estruturalismo, né? Que o Foucault, não sei se já ouviram falar, foi uma corrente que bateu de frente com o existencialismo, né? Não, vocês estão errados, estão malucos, o homem é livre, como é livre. Mas, enfim. O Sartre ele não conseguiu escrever que seria a moral do existencialismo, porque na sua filosofia não é deixada muito clara. Aí o Sartre tentou escrever, mas ele ficou cego por 10 anos. É por isso que ele fala que ele talvez um dos únicos arrependimentos é ter escrito essa obra. Mas aí o que nós temos hoje sobre a moral do existencialismo são interpretações, né? Se você vai lendo, vai vendo. E só para terminar, gente, só uma coisinha que... Só finalizando e acabou a aula. É que o que seria uma interpretação do existencialismo da parte ética moral. É que você tem aquela pessoa, você faz isso, não tem aquelas pessoas que julgam. Ih, aquela pessoa, olha que idiota fazendo aquela ação. Tem aquele julgamento, aquela moralidade que você faz. Ih, é idiota fazendo aquilo, e trouxa, né? A pessoa que vai atrás da pessoa, ih, é trouxa. Tem essas coisas, né? O Sartre ele fala que você pode fazer uma crítica a certas ações das pessoas, mas tem que ser uma crítica que não fale que a pessoa é burra ou desmoralize, ou fala, nossa, ela podia tanto fazer outra coisa. Você pode ter certa crítica, mas se a pessoa está fazendo isso, é porque ela está fazendo. É aquilo. Eu não posso falar aquela ação da pessoa é errada ou não. Eu posso falar, isso é errado, mas fazer o quê? Ela está fazendo. Eu achei que você falou. Professor, Oi. seguindo essa linha aí, essa frase que você falou um pouco mais cedo sobre a questão de, tipo, não sei se foi você ou se foi Eduardo, mas que comentou, tipo, não viveu o tempo suficiente, ou, tipo, não aproveitou a vida, acho que foi esse o termo usado, né? Cara, se for ver bem essa frase, tipo, ela é muito capitalista, porque você fala que uma pessoa não viveu bem, sobre que aspecto? Sabe? Porque assim, tipo, como assim ela não viveu o suficiente? Ela precisava produzir, ela precisava contribuir para que essa máquina funcionasse. E por quê, sabe? E assim, essa questão de
É que eu gosto muito de Rousseau, eu não sei se eu já demonstrei isso, mas é que, tipo, o ser humano na sua, como foi abordado, na sua essência, no seu jeito de viver de maneira simples, ele é bom, ele é bonito, sabe? Tipo, e assim, a sociedade o corrompe, vai fazendo com que ele pense de maneiras diferentes e de maneiras um pouco agressivas. É, essa relação sobre morte, tem muitas religiões que veem a morte de maneiras diferentes. É, infelizmente, colocando o prefixo em parênteses, aproveitar que o Hudson tá aí, qualquer coisa ele me corrige, né, professor de redação. É, essa visão, tipo, acaba a visão que veio pra gente, essa visão católica que você tem que fazer tudo em vida e que se você não comprar suas coisas, se você não comprar o seu terreno no céu, você não vai ter uma morte digna. Tipo, cara, não, sabe? É uma história que veio com os colonizadores que, tipo, mudou a cabeça de muita gente e isso foi algo ruim, pelo menos na minha visão. E que a gente, tipo, a gente não é, nem todo mundo tem acesso a esse pensamento crítico, sabe? Tipo, cara, o que que eu quero fazer da vida de maneira tranquila, sem pressão de nada, de economia, de bem-estar, sabe? O que que eu quero fazer? Era só isso mesmo. Eu só queria tomar o início que você falou. É isso, aquela pessoa não tá vivendo bem, esse julgamento, assim, o site fala, se ela tá fazendo aquilo, deixa ela. A questão é você perguntar àquela pessoa se está satisfeito com as ações que está fazendo. Se a pessoa falar sim, legal. Se a pessoa falar não tô, então mude, se engaje. Ah, mas é difícil, sim, é difícil. O meio muito influencia. É só pegar, por exemplo, um aluno de escola pública com um aluno de escola particular. O de escola pública, ele vai ter ele vai ter certas barreiras que um aluno de escola particular não vai ter. Fala que é mais difícil de as coisas, mas não quer dizer, o Sartre fala, não quer dizer que não vai fazer. E também, no Sartre ele fala, pegando esse exemplo do aluno de escola pública particular, ele fala que o aluno de escola pública, com toda a dificuldade, ele estudou e conseguiu. E aquela pessoa que tinha a mesma realidade, mas também era um indivíduo diferente, estava na mesma escola, não estava querendo estudar, queria fazer outra coisa e nem se formou no ensino médio. Outra pessoa que estudou, que foi para a faculdade, que é chamada meritocracia. O Sartre vai falar isso. Não, você não tem que julgar isso. Você tem que ver como que a pessoa se engajou, por que ela fez isso, se ela está satisfeita com as suas próprias ações. A pessoa que estudou, foi até para a faculdade, não é melhor que da outra que parou o ensino médio. Não é melhor, não tem esse julgamento de quem é melhor ou outro. É isso. O problema é que você tem que questionar o que você está fazendo de sua vida. É isso que você quer? Se você não quer, tudo bem. Tente mudar. É claro que o meio vai influenciar. Ele está ali, te dificultando as suas ações, mas você é livre para fazer qualquer coisa. E eu acho que, gente, eu vou terminando. Não sei se alguém tiver alguma dúvida. Se quiser, vocês podem mandar uma mensagem depois. Vou mandar até meu e-mail, se quiserem mandar a mensagem. Alguma dúvida que vier. Ou alguma dica de livro que eu passei para vocês, né? Eu posso dar mais, que é o que eu lembrei agora, de literatura. E eu só queria falar para vocês, como nós estamos vivendo em quarentena, nesse isolamento, nesse exílio, seria legal vocês, se tiverem a oportunidade, né? Pegar o PDF na internet do livro A Peste, que é do Camus. Ele é um escritor